Fala pessoal, Joabas aqui na área de novo para mais um Retro Joabas, para mais um vídeo aí do nosso canal Retro. E esse é um dos primeiros vídeos que vamos fazer de uma série de vídeos aí especiais falando do Conan o Bárbaro. Na verdade, de várias e várias resenhas que a gente vai fazer aí das revistas do Conan o Bárbaro que eu tenho na minha coleção. Seja elas formatinhos antigos dos anos 90, seja Espada Selvagem de Conan, ou as edições aí novas que estão sendo lançadas aí bimestralmente pela Panini. E é disso que eu queria falar. A gente vai começar hoje falando sobre o primeiro arco de história que saiu na Espada Selvagem de Conan. Então hoje a gente vai falar dessas três primeiras edições, que foi o lançamento do arco do culto do Koga-Tun. Então solta a vinheta aí. É isso aí, pessoal. Então vamos falar desse primeiro arco de histórias que saiu na Nova Espada Selvagem de Conan, né? Aqui é a primeira edição, aqui temos a segunda edição e a terceira edição, que conclui esse primeiro arco aí de histórias, no caso, o culto de Koga-Tun, que foi o primeiro grande arco de histórias dessa Nova Espada Selvagem de Conan. Não termina aqui as edições lançadas, porque já tem a número 4, que inclusive a gente já comprou e que logo logo a gente vai fazer resenha aqui no canal, mas eu queria centralizar primeiro nesse primeiro arco do culto aí do Koga-Tun. O que acontece? Vamos primeiro falar do pessoal aqui da equipe de criação. Então vamos aqui para a primeira revistinha aqui, só para lembrar que a gente tem aí no roteiro o Gary Duggan, né, que ele é roteirista aí também dos Guardiões da Galáxia, fez bastante sucesso como roteirista dos Guardiões da Galáxia. A gente tem aqui, no caso, nas ilustrações, o Ron Garney, que fez aí Demolidor também, que fez bastante sucesso. E nas cores dessa edição, a gente tem aqui o Richard Isanov aí, que se destacou em Wolverine. Então essa é a equipe criativa dessas primeiras três edições aí da Espada Selvagem de Conan, a edição nova, que ela saiu aí, as edições da Espada Selvagem de Conan começaram a sair a partir de fevereiro de 2019, se eu não me engano na gringa, não lembro se já começou a sair automaticamente aqui no Brasil, mas parece que na gringa foi a partir de fevereiro de 2019. Qualquer coisa, se eu estiver errado, vocês me corrigem aí, tem a liberdade de me corrigir aí nos comentários. Tá? Então, só lembrando que esse arco de histórias ele está reunido nessas três primeiras edições da Espada Selvagem de Conan. Nessa primeira edição aqui, a gente tem o Conan iniciando aqui a história. Nessa primeira edição, eu vou destacar algumas imagens dela com o Conan totalmente náufrago, no meio do mar, comendo um tubarão e ali à deriva, praticamente cara a cara com a morte. E aí ele é avistado por esse navio pirata, que era um navio escravista, que tinha vários escravos ali embaixo, ali no compartimento do navio. O Conan, ele acaba sendo resgatado por esse navio pirata. Ele estava muito debilitado. E um dos escravos de lá, o Suti, ele acaba, que é esse carinha aqui, ó, o Suti, ele acaba se colocando ali à disposição para tomar conta do Conan, para que não deixassem que ele fosse morto. Porém, ele fez um acordo que se ele conseguisse tomar conta do Conan, para o Conan não morrer até o destino ali do navio, para onde estavam indo, que lá quando chegasse no destino, ele ia conseguir negociar talvez ali uma liberdade dele, vamos dizer assim, né? E aí o capitão do barco primeiramente pediu para que ele conseguisse manter o Conan vivo até a chegada lá no destino deles. O Conan fica vários e vários dias ali morto não, aliás, meio que moribundo, quase morto ali, passando muito mal,
porque ele levou muito sol no alto mar, ele tava sem alimentação, comendo tubarões e ali, tipo, sabe, numa situação totalmente deplorável. Ele ficou muito, muito mal mesmo, só que chegou um momento que ele despertou, que ele conseguiu sair ali meio que das cinzas e conseguiu se recuperar. E aí a primeira oportunidade que ele teve foi de agressividade, de atacar o Sut ali e tentar, vazar. Eu queria entender quem tinha deixado ele naquela situação, tipo acorrentado, todo preso, e já como ele já sabendo que ele estava ali preso lá, muito provavelmente para depois ser vendido aí como escravo aí no mercado negro, vamos dizer assim, de venda de seres humanos, né? E aí o que acontece? Ele começa a planejar realmente de fugir ali de dentro do barco. E ele começa a utilizar da sua agressividade habitual e ele vai para cima, meu. Não tem poucas ideias. Essa primeira edição aqui, ele começa a arregaçar para poder estar fugindo ali daquele navio. Então ele consegue ali com toda a sua brutalidade, meu, começar a dar cabo de cada pirata, de cada um ali dentro do próprio navio, e para tentar escapar. Lógico que nesse tipo de investida o Conan ele não ia querer escapar sem levar alguma coisa, né? Ele começa a investigar dentro do navio e ele descobre um baú ali adornado, né? E que poderia ter alguma coisa preciosa dentro. E ele decide de fugir com esse baú. Só que quando ele percebe, ele descobre que o capitão do navio, na verdade, era um demônio, era um monstro. Ele enfrenta esse monstro, eles conseguem, junto com um cara que ficou tomando conta dele, eles conseguem escapar do navio, passam poucas e boas, e quando eles chegam em terra firme, vamos dizer assim, depois de ter que nadar, e do Conan mesmo, como ele estava acorrentado com o Sut, ele ter que carregar ele até a costa para eles não morrerem afogados. Quando ele... Até tem aqui, ó, a cena de fuga deles no mar, pessoal, que é bem legal, ó. Quando eles chegam finalmente em terra firme, o Conan, ele abre o baú. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. E o que acontece? Meio que por magia é implantado um mapa do tesouro dentro da cabeça do Conan. E esse mapa fica todo na mente dele e ele tem conexão diretamente com um grande mago ali que tem total interesse aí, vamos dizer assim, nesse tesouro. E aí a gente termina a primeira edição com o Conan e o Sut indo aí em busca desse tesouro, para saber aonde que era, seguir esse caminho desse mapa aí para poder conseguir chegar nesse mistério, nesse tesouro. E aí termina a primeira edição. A gente começa aqui a segunda edição, pessoal, com a continuidade desse arco. Então o que acontece? Eles acabam, primeiramente eles começam a ir de encontro ao caminho desse mapa. E antes disso, eles cruzam por vários e vários corpos empilhados e mortos. Tipo aqueles sinais ali de perigo que tem nesses tipos de filmes de magia e de espada. Estilo 300, aqueles corpos empilhados, né? E o Sut acaba ficando impressionado com isso. E aí eles são abordados por esses caras aqui, ó, que são as séculas do Kogatun. Vamos dizer assim, capangas do Kogatun, e eles se automutilam para estar desenhando, vamos dizer assim, formas meio de répteis, de demônios neles, né? Fazendo automutilação, como se eles fossem diferentes, mas na verdade eles são humanos mesmo, né? Na verdade são humanos bem endemoniados, vamos dizer assim. E o Conan caga para eles e começa a atacar eles aqui, ó, começa a dar cabo de um por um. E é legal o sarcasmo e a agressividade que o Conan tem nessas primeiras histórias aqui, dessa nova espada selvagem do Conan. Depois que ele dá cabo desses filhos da mãe aqui, eles acabam seguindo o caminho deles para ir para Keshafa, que é a cidade que dentro do mapa na cabeça do Conan, a cidade que é indicada para ele poder ir até lá, para poder completar o caminho ali do mapa.
né? Quando chega nessa parte daqui da cidade, a história ela fica um pouquinho mais fraquinha, ela dá uma decaída. Ele acaba descobrindo e conhecendo a Menez, que é como se fosse uma guardiã desse estilo de biblioteca que o Conan acaba entrando para poder descobrir respostas e completar o caminho dele do mapa dentro da cabeça dele. Ele divide com ela os planos de conseguir localizar esse tesouro e ela acaba dando algumas pistas para ele e se oferece para estar ajudando aí para estar localizando esse tesouro, mas lógico, sempre dizendo aí que era um grande perigo ele estar cruzando aí com o caminho do Kogatun, né? Então é bem legal. A Menez acaba sendo capturada ali num certo momento na entrada dessa biblioteca e lógico que o Conan entra em ação ali para estar protegendo ali, vamos dizer assim, a sua nova amiga, com inclusive uma cena fantástica aqui e marcante dele derrubando uma parede em cima de dois capangas ali do Kogatun, utilizando um cavalo, bem legal. Vou mostrar aqui o começo da cena, mas eu não vou mostrar a cena em si para não dar spoiler. Menez salva, ele acaba fazendo o que? Eles acabam indo para dentro de uma catacumba que ficam na própria cidade mesmo. Eles acabam tendo contato com magia e o Conan cruza com nada mais, nada menos do que o feiticeiro, com o mago. Foda, e sempre quando o Conan cruza com magia, ele sempre se fode, ele sempre tem bastante dificuldade, por mais durão que ele seja. O feiticeiro acaba conseguindo entrar na mente do Conan e ver toda a história do Conan desde o início, quando ele saiu lá, jovenzinho lá da Ciméria, né? O Conan contra-ataca. O seu amigo Sult acaba sendo envenenado pelo feiticeiro, com o veneno de uma cobra lá especial. E quando eles acabam finalmente chegando na catacumba, eles são recepcionados por vários dos zumbis que estavam esperando eles dentro da catacumba. Esse final aqui dessa segunda edição é bem legal. E aí a gente vai para a terceira edição e última que encerra a história, que é a luta deles dentro da catacumba para poder estar descobrindo aí o tesouro desse mapa que está dentro da cabeça do Conan. Acontece vários revés, várias pessoas que a gente achava que ia ser traidor acaba se colocando como aliado, e quem era aliado acaba se colocando como traidor, e o final dessa história aqui, desse arco, ele tem uma reviravolta bem importante, bem legal, mas um finalzinho um pouco fraco, né? Eu não vou entregar muito dessa terceira edição aqui para não estragar a experiência da história para vocês. Aí eu queria falar dos pontos fortes e dos pontos fracos que eu achei desse primeiro arco de histórias, dessas 3 primeiras edições aqui da Espada Selvagem de Conan. Os pontos positivos que eu achei foram os personagens e a dinâmica, principalmente do Conan com o Sult, né? Foi bem legal, assim, tipo, a dinâmica dos personagens. A história, ela remete àquelas histórias antigas do Conan, de piratas, de estar conquistando tesouros. Eu não vou dizer que é no mesmo nível das antigas Espadas Selvagens de Conan, mas é como se fosse, é inspirado. Então você vê um pouquinho ali do Conan antigo nessas histórias, né? E é sempre legal quando envolve aventura e quando envolve caça-tesouros, né? Uma outra coisa legal também, que eu gostei, é ter o Alex Ross nas capas. Então cada capa dessa aqui, ó, quem fez foi o Alex Ross. Só que aproveitando o Alex Ross, eu vou entrar no ponto negativo das revistas, dessas 3 primeiras edições, que é, tirando essa primeira edição aqui, ó, que a capa tem a ver, remete com a história, as outras 2 edições, ela não tem nada a ver com a história que tá aqui dentro, ó. Por mais que os desenhos são lindos, que são bonitos, não tem nada a ver isso aqui, essa capa com essa, combinando com o conteúdo da história. Aqui combina porque a gente vê aqui os zumbis que o Conan vai acabar encontrando durante a história, quando eles chegam lá na catacumba. Mas essas outras 2 capas aqui não tem nada a ver.
Então eu achei péssimo, não tem conexão com a história, sabe? Ficou muito zoada, né? Então a gente não gostou, eu não gostei. Outra coisa, ao mesmo tempo que tem desenhos muito bem feitos pelo Ron Garner, tem outros desenhos que são extremamente preguiçosos os traços. Eu não sou desenhista, mano, eu não manjo de desenhar, mas eu consumo quadrinhos, então a gente sabe quando o desenho tá bem feito, quando o desenho tá feito de forma, né, corrida. Então, nas três edições, tem desenhos muito bem desenhados, muito bem feitos, mas tem outros desenhos, outros quadros que são muito sem capricho, feitos na correria. E os melhores desenhos, as melhores ilustrações estão nas duas últimas edições, na 2 e na 3. Tem desenhos assim, sensacionais, mas tem outros traços que estão bem preguiçosos. Então eu achei isso ruim, isso acaba enfraquecendo, tipo, as edições, entendeu? Ainda mais o público aí exigente, aí o pessoal antigo aí que curte lá desde os anos 80 o Conan, acaba se decepcionando com esse tipo de arte, né? E uma outra coisa que eu não gostei também foram os contos inseridos nessas edições. Em cada uma das edições da Espada Selvagem de Conan, tem esses contos aqui, ó. Eu acho que se querem lançar os contos do Conan, façam que nem o Pipoque Nanquim, que lançou um livro de contos do Conan, sem seu quadrinho. Misturar os contos no quadrinho, você acaba desperdiçando às vezes de 2 a 4 páginas do quadrinho, e você poderia colocar capas alternativas, artes, né? Ou até matérias falando sobre, né, a continuidade do Conan, mas eu não acho que combina ter os contos junto com os gibis, né? Eu acho que, assim, meu gosto acaba sendo um desperdício. Não estou falando que os contos são ruins, eu acho que é um negócio que é para ser feito separado. E acaba, tipo, você já paga caro na revista, paga R$ 9,90 cada edição, e você perde de 3 a 4 páginas na edição para colocar contos, aí eu quero ler quadrinho, quero ver quadrinho, entendeu? Então, aí é um ponto negativo que eu coloco. Assim, gostei das histórias, não chega a ser aos pés das Espadas Selvagens de Conan antigas, tem as suas qualidades e também tem os seus defeitos, então tem tudo para melhorar. Então eu vou continuar comprando as edições porque eu quero ver até onde isso vai, até onde que isso daqui vai melhorar. E as notas que eu dei para cada edição, a primeira nota 7, a segunda 7,5 e a última desse arco aqui 7,5. Aí a próxima edição é a número 4, que começa aí provavelmente, parece que um arco novo de histórias. Parece que são 2 histórias em 2 épocas diferentes de idades do Conan. E eu vou ler para trazer minhas considerações aqui no próximo vídeo. Então tá aí o vídeo do primeiro arco de histórias da Espada Selvagem de Conan, da nova publicação, né? O Culto de Kogatun. Gostei desse novo arco, né, de histórias. Achei a reviravolta bem legal no final da história, mas eu não curti muito o final dela. Vocês vão ler e depois vão comentar comigo aqui se vocês gostaram do encerramento, como que se encerrou essa história, beleza? Então, a gente se vê aqui no próximo vídeo. Eu vou falar da edição número 4 já para continuar. E curta o vídeo, assina o canal. Falou, até mais.